E quem comenta as declarações de Dominguete na CPI da Covid desta quinta-feira é o nosso comentarista da Jovem Pan, Diogo Schelp. Oi, Schelp, boa tarde para você. Obrigadão por participar do Jovem Pan agora. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. Bom, a CPI apreendeu o celular de Dominguete devido aí às dúvidas em relação ao contexto desse áudio atribuído ao deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal. De maneira geral, Diogo, como que você interpretou essas declarações? O que dá para colher disso tudo? Olha, Kalina, é um depoimento bastante complexo, né? Porque a gente precisa lembrar que esse depoente, ele tem um antecedente bastante complicado, quer dizer, ele é um PM que teria feito negociações em nome de uma empresa com problemas lá fora de oferecer vacinas e não conseguir entregar, que fez contatos com o governo federal, né, via Ministério da Saúde, fez encontros fora do Ministério para negociar vacinas que, segundo a própria farmacêutica AstraZeneca, a empresa que ele representava não tinha autorização para negociar. Quer dizer, há fatos muito estranhos envolvendo toda essa história, até por entender como é que os funcionários do Ministério da Saúde, inclusive o funcionário que agora foi exonerado, que está aí desde 2019 nessa função, poderia entrar numa negociação dessas e não perceber que essa empresa tinha problemas e não tinha autorização para negociar em nome da AstraZeneca, né? Dito tudo isso, esse depoente, além de fazer a denúncia, confirmar a denúncia de que teria havido um pedido de propina para poder fechar esse negócio, também trouxe esse áudio do Luiz Miranda, quase que caindo de paraquedas ali no depoimento dele, um áudio que supostamente envolveria a negociação de vacinas. E há várias coisas estranhas nesse áudio, porque no áudio, por exemplo, Luiz Miranda cita a Walgreens, que é uma rede de farmácia nos Estados Unidos, que não existe no Brasil, que seria um dos compradores finais do produto que estaria sendo negociado ali, fala de restaurantes que, obviamente, não compram vacinas. Então, é muito estranho, de fato, esse depoimento, e é muito difícil saber até que ponto é verdade ou não o que ele está dizendo. Pois é, muito confuso, né, Diogo? Até por isso o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, levantou aí a suspeita de que Dominguete tenha sido plantado para confundir os senadores, os trabalhos aí da comissão. Você acredita também nessa tese, que ele seria plantado ali? Olha, Kalina, é difícil afirmar isso, obviamente, mas há um fato importante, né? Esse áudio, obviamente, ajuda a construir uma argumentação que vinha sendo buscada pelo governo federal e por aliados do governo, de que Luiz Miranda e o irmão dele, enfim, não teriam credibilidade para fazer as acusações que fizeram na CPI na semana passada. Esse áudio, a gente precisa lembrar que hoje, no depoimento, o Dominguete, a primeira vez que ele citou o nome do Luiz Miranda, ao falar do Luiz Miranda, ele falou com muita convicção de que esse áudio que ele apresentou na CPI se referia à negociação de vacinas. E depois, os próprios senadores foram apontando várias contradições que mostravam que isso era improvável. E o próprio Luiz Miranda depois disse que se tratava de um áudio de setembro de 2020, que tratava de venda enfim, negociação de outros produtos que nada tinha a ver com vacina. Isso ainda pode ser investigado, mas o fato é que esse áudio, né, ele serve a esse propósito de descredibilizar o Luiz Miranda pelas acusações que ele fez de que havia inconsistências, né, irregularidades na negociação da Covaxin, uma outra vacina, pelo governo. Uma outra coisa que chama a atenção é a seguinte: o Dominguete, ao falar desse áudio, ao apresentar esse áudio, disse que o Luiz Miranda estaria se referindo ao irmão dele no áudio, como se o irmão dele fosse o comprador. No entanto, fica claro ao se escutar o áudio que meu irmão é uma expressão que o deputado usa várias vezes como uma gíria para se referir ao interlocutor da conversa, né? Então, aí a outra questão é que ele fala o seguinte, ele usa a seguinte expressão: aquele que depois fez acusações contra o presidente da República aqui na CPI. Isso foi, antes dele sequer citar o nome de Luiz Miranda, ele se refere ao deputado dessa forma, né, que deixa claro que ele, enfim, não gostou muito ou não estava muito satisfeito com as acusações que Luiz Miranda teria feito na CPI, deixa claro a posição política do próprio depoente. Até porque se a gente
né, for pensar aí essas denúncias, a denúncia de Dominguete é uma denúncia muito grave, né? Se de fato o ex-diretor de logística, Roberto Dias, tiver pedido aí uma propina, $1 para cada dose de vacina, isso pode repercutir muito mal para o governo, né, para o Poder Executivo. O que pode acontecer? Pois é, Kalina, mas a gente precisa observar o seguinte, olha que interessante. Desde que surgiu essa denúncia, publicada na noite de segunda-feira pela Folha de São Paulo, né, com uma entrevista, né, surgiu assim, com uma entrevista com esse depoente que está na CPI aí hoje. Desde que essa denúncia veio à tona, o governo não negou em nenhum momento que tivesse havido esse tipo de tentativa de corrupção. O funcionário foi exonerado prontamente, né? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, veio no Twitter referir-se a esse fato de que era uma denúncia muito grave, não sei o quê, e que então houve essa exoneração. Então, não houve nenhuma tentativa de desacreditar, por exemplo, o denunciante, como ocorreu com o Luiz Miranda na semana passada. Lembrando que semana passada, quando veio à tona, né, essa intenção de Luiz Miranda de levar o seu irmão a depor e denunciar irregularidades na compra da Covaxin, o ministro Onyx Lorenzoni ameaçou colocar a Polícia Federal para investigar Luiz Miranda. Quer dizer, muito diferente a postura em relação a essa denúncia atual. E, aparentemente, com o depoimento de hoje, a coisa ficaria restrita a esse funcionário ali do Ministério da Saúde. Quer dizer, há outros nomes sendo citados, mas, de certa forma, o governo federal, o Palácio do Planalto, foi blindado nessa denúncia de agora. Outro nome que tem sido bastante citado também é do Ricardo Barros, deputado federal, né? Inclusive o Mar Aziz considera aí que o presidente Jair Bolsonaro possa ser investigado por prevaricação. O que você acha disso tudo, Diogo? Só para a gente fechar. Sim, a citação de Ricardo Barros hoje, praticamente, quase não se falou nisso, nesse depoimento de hoje, né? E, de fato, até agora, o que se tem em relação a Ricardo Barros é só uma menção do nome feita pelo Luiz Miranda, não há nenhuma prova concreta. Assim como não há nenhuma prova concreta contra esse funcionário do Ministério da Saúde, que foi denunciado aí pelo Dominguete. O Dominguete diz que foi feito um pedido de propina, mas ele não tem nenhuma gravação, ele diz inclusive que não gravou a conversa, e nenhuma outra prova material contra esse funcionário. Então, o que se tem até agora é apenas essa versão de que o presidente Jair Bolsonaro teria sido avisado por Luiz Miranda e pelo irmão dele de que haveria irregularidades na negociação da Covaxin e que o presidente teria prometido levar isso para uma investigação da Polícia Federal, o que não aconteceu. E isso seria, então, um crime de prevaricação. Muito bem, Diogo. Valeu pela participação. Ótima tarde para você. Boa tarde.